Evi, o que é yoga? Então, a gente poderia ir para vários conceitos. Se fala muito que yoga é união, mas eu acho união, ele vem da raiz, né, da palavra yoga no sânscrito, que sugere união, mas é vago porque é união do que com que, né? Hoje eu entendo que é essa conexão do corpo com o cérebro, nesse lugar da neuroplasticidade mesmo. E conexão de tudo, com o meu pensamento, com a minha fala, com as minhas ações, tem que ter uma conexão, tem que ter uma coerência. Então, o yoga ele tem que te levar para esse lugar de coerência. De inteireza, E de inteireza. Tem uma frase, uma tradução que é dos Vedas, essa coisa mais hindu, dessa cultura hinduísta, que traz como um conceito yoga. Fazer yoga é você dissolver o problema que você ainda não sabe que vai ter. Olha que interessante isso, né? Eu achei isso fantástico, que é por aí. A gente está, com a prática de yoga, construindo um futuro. A gente não sabe o que vai acontecer. Dentro desse conceito da neuroplasticidade. Da neuroplasticidade, da saúde, da longevidade. Tem um lugar que é escolha. Dentro desse caminho, é claro, tem um lugar que deu azar. Mas um percentual enorme são todas as escolhas que eu faço. E eu vejo que o yoga é uma excelente escolha. Nesse caminho da saúde, nesse processo de entender longevidade, de entender o envelhecimento como um processo evolutivo. E não num olhar de decrepitude. Sim. Sabe? E para isso precisa estar com o corpo com flexibilidade. Porque um corpo flexível tem uma mente flexível também, né? Eu até substituiria a palavra flexibilidade, que parece que é um corpo que até é meio frouxo, né? E a gente trabalha muito com a ideia de estrutura também. De estrutura. Na nossa prática. Então, eu diria um corpo com adaptabilidade. Que também nos remete a um outro conceito de yoga que a gente trabalha no método, que o yoga, o que o yoga quer? Devolver para a gente a nossa natureza, né? A nossa condição natural. E o que é a nossa condição natural? É isso, é aquela adaptabilidade de se mover em situações adversas sem ter um estresse negativo, sabe? Que eu acho que hoje a gente está muito levado para tudo tem que ser confortável. E se a gente for lá para trás, nos nossos ancestrais de milhares de anos atrás, eles eram altamente adaptáveis. Até porque não tinha todo esse conforto, né? Não tinha essa cadeirinha linda. Não tinha cadeirinha linda, não tinha o tênis, né, de R$2.000. Com amortecimento. Era o pé no chão. O pé no chão. Por isso a gente trabalha tanto o pé também no yoga. Porque a gente tem que desenvolver esse conceito de adaptabilidade a partir do pé. E de um pé como pata. Nós vamos falar disso. Mas antes de falar nisso, Evi, uma coisa assim que eu tenho muitos questionamentos, inclusive quando eu indico o Kaiut para as pessoas, o que é o Kaiut, o que é o Kaiut, mas assim, eu iria um pouquinho antes, né? Existem diferentes tipos de práticas de yoga como prática aqui corporal, porque a gente sabe que o yoga é muito, muito mais amplo em termos de Índia, né? Em termos de... Mas aqui no Ocidente, as práticas de yoga tem muita diferença entre quais são os métodos que tem, quais são as práticas e por que o Kaiut? Então, eu acho que tem muitos tipos de yoga. Métodos mesmo, ele implica já todo um outro conceito, né? Então... a gente tem o Hatha Yoga. O que é o Hatha Yoga? É tudo que a gente faz com o corpo. Então, o Kaiut, ele indo pela essência, né, do que seria o Hatha Yoga, que é o que eu faço com o meu corpo. Sim, Kaiut Yoga é Hatha Yoga. Né? Agora, tem várias maneiras de você fazer, praticar, mas, principalmente, eu acho que o Kaiut, ele tem um diferencial... porque ele não olha para as posições e como tu fazer uma posição A ou B, mas por que você faz as posições,
sabe? Dentro do nosso conceito de yoga, a gente trabalha muito com função e propósito. E por isso que ele foi sendo construído enquanto método, porque ele tem todo um fundamento e ele foi desenhado pelo Francisco Caiuti, que daí vem o nome, né, de Caiuti Yoga, é o sobrenome dele, pelo entendimento que ele foi fazendo e também querendo fazer de tal forma que isso possa ser replicado sem que se perca a qualidade, se perca a parte científica mesmo da coisa. Por que o Caiuti Yoga funciona comigo, funciona com ele, funciona com centenas, milhares de professores hoje, funciona com todo mundo. Porque a gente tem uma base, um método. Quer dizer, eu tenho minhas características de personalidade e tudo mais, e a minha aula tem um tom, mas ela tem uma estrutura igual a todas as outras. Sim, sim. Então, eu acho que é isso, sabe? O que nos diferencia é isso. E, como tu falou, aqui no Ocidente, quando o yoga foi trazido da Índia para o Ocidente, via Estados Unidos, ali a gente teve um gap. Eu acho que muita coisa se perdeu, porque se entrou muito na área fitness e se deu uma ênfase muito grande às posições, em detrimento do porquê. Para que tu tá fazendo aquilo? Sabe? Então, tu vê corpos fazendo uma posição que não vai ter ganho nenhum. Que o corpo não tem estrutura. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Quer dizer, fazer a posição pela posição num lugar super egóico, assim, de eu conseguir fazer. E eu sei porque eu passei por isso também. E aí vai totalmente contra já o conceito de yoga, que é a união, né? Exato. Aí eu tô buscando algo egóico, né? Egóico. Fazer por fazer. Uau, consegui, em detrimento de... Tira uma foto bonita, né? Bonita, posta, né? Em detrimento do quê? Talvez de uma lesão que eu vou fazer no meu pescoço daqui a 10 anos. E nós não estamos falando aqui que todo mundo que faz Hatha Yoga, coisa, entre nesse lugar, né? Claro. A gente está dizendo que historicamente... Historicamente, a gente tem um volume de machucado, sim. Sabe, com yoga. Inclusive, eu não lembro agora o nome, mas tem um jornalista, eu acho que americano, que o livro é A Ciência Moderna do Yoga. E ali ele traz várias questões, vários problemas e machucados que foram consequência de uma prática de yoga, que é dissociada do propósito. Até porque nós temos que pensar que, igual a medicina chinesa, não dá para replicar o que acontece na China, por exemplo, a prática lá na China, replicar para o Ocidente, porque são conceitos diferentes de vida. Saímos de uma outra base, né? Sim. Então, se nós pensarmos em termos de prática na Índia, eles praticam yoga desde que nascem, né? Desde que nascem, né? Então, é um quadril diferente, é uma estrutura diferente do corpo. É uma genética diferente. E é uma cultura geral diferente, a alimentação é outra, a forma como eles se posicionam para trabalhar, a gente vê, eu nunca fui para a Índia, mas enfim, acompanho muito matérias sobre essa parte industrial da Índia, sabe, tu vê muitas pessoas trabalhando numa linha de produção dentro de uma indústria agachados. Isso, eu tenho uma colega que foi para a Índia e falou, o próprio metrô, no trem, eles estão agachados, não tem bancos, então já dá uma outra estrutura de quadril. De quadril, né? E a gente aqui, e aí também veio o olhar do Francisco no desenho desse método, que ele olhou para o yoga ancestral, o yoga que era praticado muito antes dos Vedas, nas florestas, enfim, mas virando o olhar para o ser humano moderno, que é moderno vendo assim, pós-revolução agrícola, né, onde se saiu daquela vida nômade e se veio para um movimento lá repetitivo. E a alimentação também ficou restrita ao que a pessoa plantava. Isso. Também se vê um monte de outras doenças, né, que se partiu daí. Então, chegou na era industrial, mais ainda, um movimento repetitivo. E sentados, né, Eve? Muito tempo. O sentar hoje é o novo fumar. É muito tempo sentado. Fala disso, Eve. Né? Fala disso, dessa questão. Porque assim, eu faço e indico o Caiuti exatamente porque uma das técnicas que eu trabalho é o Nil Seitai, que é um ajuste e um alinhamento.
E o que eu percebo nesse trabalho é que as pessoas, quando estão desalinhadas no quadril, principalmente, né, quando tem um desequilíbrio no quadril, elas desequilibram todo o corpo. Todo o corpo. Inclusive emocionalmente. A gente não fala muito em alinhamento. Né? Você sim, no método não, mas assim. Isso. Na terapêutica, sim. Fala né? nisso. Porque a gente tem um corpo humano. O corpo humano, ele já vem, na maioria de nós, com uma dominância cerebral, que faz com que a gente faça muitas coisas com uma mão só, com uma perna só. Então, naturalmente, é impossível a gente ter um alinhamento. A gente é assimétrico. Né? A gente é naturalmente assimétrico. E, segundo muitas pesquisas, talvez por isso que a gente faça muita coisa tão bem, né? Justamente por isso. A gente não é cartesiano, assim, nas nossas medidas. Dificilmente alguém tem um lado do corpo igual ao outro. E se a gente talvez buscar um alinhamento aí, até como tem alguns métodos de yoga que buscam, a gente acaba machucando. Porque a gente está indo contra a natureza daquele corpo, contra o desenho daquele corpo. Por isso que a gente diz assim muito no método, o yoga é para todo mundo, né? Usa mundo. Esse método é yoga para todo mundo. Mas não necessariamente da mesma forma e no mesmo momento. Então, a gente tem essa... E isso é algo que eu acho muito bacana nas aulas. Porque eu pratico há quase 5 anos, né? Quase 5 anos. Exato. E entra um colega novo e ele está praticando lá junto comigo no tempo dele, na forma que ele pode. E também querendo levar para essa pessoa essa possibilidade de ela resgatar sua mobilidade original. Né, original dentro da possibilidade daquele corpo. Por isso que é bacana também que tu pode estar lá com um atleta fazendo aula, buscando performance, e tu pode estar com uma pessoa, como já aconteceu, que chega na aula de muleta, que não tem um pé, mas ele está fazendo o yoga junto. E cada um está tendo um ganho absurdo dentro daquele caminho que ele pode ser levado para extrair dentro da sua possibilidade o melhor. O melhor para ele, né? Para ele, nesse resgate de mobilidade. E aí, antes que tu falou, né? Então, uma flexibilidade no corpo implica uma flexibilidade na mente. Sim. Tá? Com essa ideia, sim. Tu gera, assim, nesse resgate, uma conexão tão fantástica com o cérebro que te traz esse senso de uma abertura, de uma clareza, de uma lucidez no entendimento, na compreensão do teu caminho de vida. E os insights, né, Evi? Me chama muito a atenção. Claro que eu vou para a aula, eu tenho o desenho, porque faz parte do meu trabalho, do trabalho, o teu olhar, o meu olhar. Mas eu olho, neste momento, é o momento que eu olho para mim, né? Para mim. Mas perceber aquela sutileza de estar trabalhando o pé e sentir aqui na cervical é algo que você diz, então aquela dorzinha de cabeça pode vir lá do pé. Ver essa conexão, aqui eu volto a ressaltar assim, que como nós perdemos esse olhar para o sistêmico. Exatamente. Como nós olhamos assim, meu pé dói é o pé. Nem sempre. Nem sempre, ele pode ser só uma dor reflexa, né? Só uma dor reflexa. Mas como na sociedade nossa, ocidental, nós olhamos o corpo particionado e nós perdemos o sistêmico. E a academia não dá isso. Não dá o olhar. Não é que não é que não aconteça, porque acontece. Sim, independente de eu saber ou não, né? Só que aí eu posso me machucar porque eu não percebo isso no meu corpo. Eu acho que esse é o grande ganho do yoga. É perceber que se eu estou fazendo lá uma postura e se eu respirar e soltar, eu vou mais longe, sabe? E da onde vem essa coisa que te segura? Isso! Sabe que às vezes que não está no corpo. Né? Tem ali nesse corpo, tem uma história de vida. E eu ouvi uma vez do pai do Francisco, numa conversa paralela no encontro, ele me disse assim, você nunca dá aula para uma pessoa, você dá aula para uma história. A gente não sabe o que passou com aquela pessoa desde a infância dela, as questões de abuso, não só abuso sexual, abuso verbal, abuso psicológico. Sabe, eu não sei. Isso eu dando aula para aquele corpo, eu não sei, mas eu tenho que considerar. Tem que considerar. Sabe, eu não posso achar que todo mundo pode chegar no mesmo lugar.
É muito incrível isso, né? Porque quando a gente começa a observar isso, a gente não sabe, mas o corpo conta. O corpo conta. Claro que a gente não precisa contar para a pessoa que a gente está vendo, porque aí é invasivo, né? Mas a partir da estrutura do corpo, o corpo conta a história daquela pessoa, né? Tanto quando chega um aluno, eu observo muito como ele se move, como ele não se move, porque eu não posso perguntar esse tipo de coisa para ele, porque não é da minha alçada. Mesmo que eu seja psicóloga, eu não posso entrar no viés psicológico, porque isso é de um ambiente terapêutico, né? Então, não posso, e não quer dizer que eu não esteja enxergando que ali existe uma possibilidade disso ter acontecido. Que talvez essa rigidez dele toda não seja nem do corpo. Mas a Ivy, às vezes, na aula, ela diz, solte, relaxe, sabe, aqueles compromissos, aquela rigidez que você tem de pensamento, solte, experimente. E é tão incrível isso, sabe? Eu experimentar, dizer, vou tentar aqui, soltar um pouquinho, né? Vou soltar um pouquinho. Eu acredito muito que o trabalho terapêutico, ele só se complementa com o trabalho corporal. Sim. Só quando a gente passa pelo corpo o conhecimento do experimentar, soltar, né? Porque só a fala... Claro. Sim, a fala cura muitas vezes, né? Mas o corpo registra. Tá tudo ali, né? E eu preciso trabalhar essa rigidez no corpo. Certo. Né? Então, assim, de novo, aqui um testemunho. Eu tive muita evolução através dessas percepções. De perceber, dizer, mas eu posso ir mais, por que eu não estou soltando aqui? O que está me travando? Vou experimentar. E aí ter uma evolução, assim, muito rápida. Né? Na postura. Não era meu corpo que estava me bloqueando. Claro, e esse é o lugar dentro da nossa prática que a gente entende como meditação, que a quantidade de estímulos que a gente dá para levar o aluno para esse lugar de sair um pouco do pensar, do intelectualizar, do condicionamento, e ir para um sentir puro, e aquilo é tão profundo que até eu brinquei na aula dessa semana, né, que tinha tantas posições que estavam mobilizando tanto, eu duvido que alguém nessa hora esteja pensando no que vai fazer de tarde. Não tinha como. Até porque a gente, num frio de 3 graus, ela pediu para tirar a meia. Uau! Não tinha como pensar no compromisso da tarde. E ninguém sentiu frio no pé, né? Não deu para sentir frio no pé. É isso. Então, a gente entende a meditação também, uma meditação que ela acontece na posição. Sim. Por conta desse se voltar para esse sentir puro que vai naturalmente se traduzindo como um autoconhecimento. E aí você tem esses insights. Nossa, a minha dor veio daquela situação. E às vezes tu perceber isso, agora que tu já tem estrutura que tu não tinha quando tu era criança, talvez naquele se dá conta tu resolveu o trauma. É muito possível, porque tá passando pelo corpo. Tu soltou aquele pé, tu soltou aquele quadril, tu talvez, professora, talvez nunca venha saber. E talvez nem eu. E talvez nem tu, mas tu viu que tu... Tá diferente. Tá respirando, tá... Soltou, largou a mochila. Exato. Né? Porque nem tudo precisa ser compreendido, né, Evê? Não. Nem tudo precisa, a gente vai perder. Hoje eu vejo assim, tanto tempo querendo achar tantos conceitos, tantas traduções para aquilo que eu estou sentindo. Estou sentindo raiva humana, sabe? Alguém fechou a minha frente, eu vou dizer, coraçãozinho, não. Tô na cara. Tô na cara. E vou xingar. E às vezes Mas eu não vou levar o cara para casa. Isso. Sabe? Então, é isso, né? É esse entendimento também que a gente faz com o yoga, que o yoga não é aquele cara que está sempre lá no morro meditando e alheio a tudo que está acontecendo e nada vai afetar ele. Não. Essa é uma das maiores, eu vou usar o termo fantasia, porque eu acredito que tem muita fantasia, sim, muito essa coisa da espiritualidade, né, Evê? Sim. Eu vejo que eu acho que é uma coisa que eu achei legal, que quando eu fiz esse caminho, né, de outras vertentes do yoga para o Kaiut Yoga, que no início eu pensava, mas por quê e tal, depois eu entendi, realmente foi se tirando
muita coisa que era maquiagem. Ah, tem que ter luzinha azul, porque o azul não sei o quê. Tá, tudo bem, não estou desconsiderando todo esse estudo da cromoterapia. Mas a gente tira toda essa maquiagem, a gente tirou a própria música, porque a música é muito particular. De repente eu ponho uma música que, nossa, essa música é muito boa, eu não vou relaxar sem música, não vou conseguir fazer essa prática sem música, mas um belo dia não tem luz, então tu não faz prática. Então, a gente tenta ter muito mais liberdade, ficar muito menos condicionada a fatores externos. E sem também criar impactos negativos nas pessoas, como cheiro, música, esse tipo de coisa que é particular. Porque tudo isso pode também mover um condicionamento da pessoa. Exato. Ou um trauma, né? Às vezes, um aroma, um cheiro pode fazer ela lembrar de uma situação traumática. Uma própria música, alguma coisa assim, pode fazer isso também. Trazer memórias, né? Mexer com memórias.